Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse nosso primeiro episódio, nosso primeiro momento do Clube 555. É um projeto feito de todo o coração para falar algumas coisas diferentes que no nosso dia a dia nós costumamos muitas vezes não conversar. E às vezes por crença, pelo contexto onde é que a gente está inserido, não ter uma conexão tão profunda quanto nós temos, quanto o que a gente pensa. E por isso muitas vezes nós acabamos, mesmo que sozinhos em casa, a gente acaba pensando várias outras coisas, mas não entra nesse momento de conexão, de reflexão, de entender que existe um movimento, uma orquestra muito maior do que a nossa única e simples existência aqui no plano, né? Então, essa é a intenção desse momento, essa é a busca para nós trabalharmos aqui e também começar o dia de uma forma diferente, o dia de uma forma muito mais energizada, uma forma muito mais positiva, né? Então, papel e caneta na mão, é importante que a gente tenha uma forma de anotar, porque pode e provavelmente é o que vai acontecer, que ao longo da conversa algumas fichas acabem caindo, você tem alguns insights que vão te levar para um outro nível. Então, o papel e a caneta é importante. E para nós começarmos, nós vamos começar um pouco diferente. A gente vai começar fazendo um exercício de apenas 2 minutos de uma meditação. Muito simples, muito rápida, mas ela é importante para nós começar a dar foco na nossa mente. Nós vamos começar o nosso dia dando foco. Então, relaxa o corpo, senta da forma mais com a coluna ereta, alinhada. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui minha câmera. Isso. E aí você consegue se concentrar melhor. Apenas relaxa o corpo, sente reto. Preste atenção na respiração. Sinta a sua respiração. Inspira profundamente. Segura o ar um pouquinho e solta. Inspira lentamente, o máximo que conseguir, e solta pela boca lentamente. Inspira novamente, segura o ar um pouquinho e lentamente solta. Se pensamentos vierem, permita que eles venham, mas deixe os pensamentos passarem. A nossa mente vai produzir muitos pensamentos nesse início, e tá tudo bem, eles fazem parte. Assim como o pensamento vem, deixe ele ir. Não dê atenção a ele. Se concentre apenas na sua respiração. Inspirando, segura o ar um pouco e lentamente você solta o ar pela boca e segue respirando.
Se concentre na respiração. Agora, lentamente você vai sentindo o corpo, as mãos, os pés. E ao seu tempo, você pode voltar abrindo os olhos, voltando para o nosso momento, para o nosso aqui e agora. Muito bem. E aí, o que achou da experiência? Foi bastante rápida, bastante pontual. Mas por que a gente está fazendo uma meditação pontual muito rápida agora? Para ser mais fácil da gente se adaptar. Porque no início não é fácil mesmo. No início a mente começa a trazer muitos pensamentos, trazer várias questões que nós temos para tratar durante o dia ou lembranças de outros dias. E isso tira o foco. E essa é a maior dificuldade que a gente tem, que a maioria das pessoas tem quando vai começar um processo de meditação. É o barulho mental. Então, como é que a gente consegue trabalhar isso e tirar esse barulho mental? É não dando atenção para ele. Assim como o pensamento vem, é normal que ele venha. Permita que o pensamento venha, que ele passe pela mente, mas que ele vá embora assim como ele veio. Tinha uma expressão antiga, não, mas que era quando alguma pessoa falava algo que você não gostava, deixa entrar num ouvido e sair pelo outro. Por que isso? Porque quando a gente pratica essa ação de deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, a nossa mente, nós não fixamos esse comentário na mente. Especialmente quando a pessoa diz algo a nós que nós entendemos que não é algo verdadeiro. Que aquela pessoa está sendo injusta conosco. Então, deixa a pessoa falar, faz o filtro e libera. Assim a nossa mente não fica carregada. E nesse sentido, eu entendo que nós temos um pilar que é importante para nós chegarmos numa consciência maior, ou nós chegarmos num momento de desenvolvimento maior, que é a gratidão e o perdão. Quando nós entendemos a gratidão naquilo que a gente faz, naquilo que o que nos acontece do modo geral, nós começamos a reconhecer tudo que acontece na nossa vida. Nós entendemos o agradecimento pelo dia, o agradecimento pelo sol, pela chuva, pelo vento. Nós conseguimos contemplar todos os fatos que nos acontecem. E essa contemplação, ela acaba nos levando a um estado de plenitude. Uma vez que nós entendemos que nós conseguimos ter a gratidão por tudo que nos acontece, nós conectamos com outro ponto importante nessa equação, que é o perdão. O perdão, ele é a raiz do nosso avanço. Porque uma vez que nós não conseguimos perdoar algo que nos acontece, nós ficamos ancorados àquele momento, ficamos ancorados àquela situação. E um navio que está ancorado, ele consegue navegar a novos mares? Não vai, porque a âncora não permite. O perdão é um processo de libertação. Uma vez que nós perdoamos aquela situação, não é propriamente que o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para nós mesmos. Uma vez que eu perdoo para mim, eu até posso verbalizar esse perdão para outra pessoa, não tem problema nenhum. Mas talvez aquilo que eu entendi como uma ofensa, algo que me prejudicou, que eu quero perdoar, se eu for falar para outra pessoa, ela não vai entender o porquê desse perdão. Por que eu estou trazendo perdão para você? Se você não me fez nada. Ou se você vem manifestar um perdão para mim,
esse perdão vai ser sob um ponto de vista seu. E muitas vezes eu não vou ter consciência disso. E aí você vem dizer que me perdoa, e diz, nossa, tu tá me perdoando do que se eu não te fiz nada? Então, o perdão, ele é sempre, ele é muito genuíno, é muito verdadeiro, mas ele é algo especialmente para mim. Uma vez que eu perdoo, eu removo a âncora que me prende àquela situação. Seja uma briga conjugal, uma desarmonia conjugal, ambiente de trabalho, familiar, qualquer situação. Uma vez que eu pratico esse perdão, eu me liberto daquela situação, porque eu entendo que aquela situação ela veio para um propósito maior. Ela veio para me ensinar algo. Ou eu ensinei algo à pessoa ou eu aprendi. Sempre o propósito de tudo que nos acontece na vida é ensinar e aprender. Então, se eu tenho a gratidão comigo, se eu entendo os movimentos da vida, se eu consigo ter essa contemplação, essa plenitude nos fatos, e eu entendo o perdão, o quanto que o perdão é importante para me libertar daquela situação, daquela amarra, e aí por que talvez pode ter tido uma dificuldade nessa meditação de 2 minutos apenas? Pode, não que seja o caso, mas pode, que existe uma necessidade de perdoar ou entender aquele pensamento que veio à mente, especialmente se é um pensamento recorrente. Bah, essa situação não sai da minha cabeça, não sai do meu mental, é uma âncora. Algo aí você precisa ressignificar. Uma vez que ressignificar esse elemento, essa situação, a gente consegue subir de nível. A gente entendeu a gratidão, perdoamos o que aconteceu e nós damos um passo a mais, nós vamos para o amor. E o amor é a fonte potencializadora de tudo que a gente faz, de tudo que nos envolve. Por quê? Porque o amor, ele é um reconhecimento, é um acolhimento que a gente faz com uma ternura, é uma ressignificação, uma significação primária com a maior potência. E quando nós fechamos esse tripé, esse triângulo da gratidão, do perdão e do amor, nós conectamos tudo isso dentro de um contexto de humildade. Porque uma vez que eu consigo entender a plenitude das coisas que me acontecem, que eu sou grato com tudo que me acontece, que eu consigo perdoar e entender a ternura de todos esses eventos, o amor de tudo que me envolve, isso me deixa num estado de humildade. Eu começo a criar uma blindagem contra a arrogância, a prepotência, porque a humildade é um princípio bíblico, inclusive. Manter-se humilde, de bom coração. E a humildade vai nos conectar com a nossa fonte maior, seja com o seu Deus, com aquilo que tu entende que é a magnitude do nosso universo. Tá fazendo sentido? Se está fazendo sentido, curte, comenta, compartilha, manda para outras pessoas. Lembrando que vai ficar salvo por pouco tempo aqui no Instagram. E o convite é esse mesmo. Humilde de bom coração. Porque não que seja pode que para você hoje não seja tão simples e tão praticável isso. A gratidão, entender a beleza da lua, das flores, o ar, a chuva, até mesmo o sol, tudo na natureza tem um propósito, cumpre um propósito. E uma vez que nós aprendemos a identificar na natureza a perfeição dela, a beleza natural dela, nós começamos a conectar, nós começamos a entender a nossa vida também, porque nós somos parte da natureza. E
essa é uma coisa, uma situação muito simples que as pessoas, que a ampla maioria das pessoas não compreende. Nós não quanto mais desconexos nós formos da natureza, da mãe natureza, mais distante do Criador a gente está. Seja esse Criador Deus, seja o nome que você quiser dar, o nome que você tem para esse Criador, para essa fonte maior, enfim, o nome é o de menos. O fato é que existe uma fonte maior de tudo, uma fonte primária de tudo. E a natureza é a maior demonstração da grandiosidade dessa fonte maior desse Deus. E quando nós olhamos para a natureza, a gente percebe que a natureza, na sua essência, ela é a essência. A natureza é a essência, ela cumpre o seu propósito essencial. Você pode ter um jardim, várias rosas plantadas. Só que cada roseira vai ter um tamanho, vai ter uma tonalidade de pétala, vai ter o seu aroma, a sua fragrância, mas em intensidade, em formas diferentes, em tamanhos diferentes. Só que cada roseira, uma roseira não está competindo com a outra, porque ela entende que ela é a sua essência. Cada roseira é individual. E ela, na sua individualidade, ela é perfeita, ela é plena. Aí a pergunta que eu deixo é: por que nós, seres humanos, que somos então a espécie evoluída, por que nós competimos um com o outro? Se cada um de nós tem uma única digital. A nossa digital não tem duas digitais. Nós somos únicos também. Nós temos a nossa essência, a nossa nós temos a nossa identidade própria, a nossa conexão com esse divino que é única. Por que essa competição desenfreada que eu tenho que ser melhor, maior que o outro? Quantas vezes a gente dilacera a nossa vida por conta dessa competição? O foco não é ser melhor que o outro, o foco é ser melhor, é eu ser melhor, a minha melhor versão hoje, melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. É o meu desenvolvimento. Uma vez que eu me desenvolvo, começando a entender a gratidão, o perdão e o amor, esse tripé, eu já vou me tornar melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Para terminar, pegando aqui com a humildade, se você me permite, tem uma questão muito importante que é quanto à oração. Dentro do seu credo, dentro das suas convicções, tem algo interessante dentro do livro de Mateus, né? Que diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A oração ela é uma conexão poderosa com essa fonte criadora. Agora, como vai ter uma oração poderosa, uma conexão poderosa com o Pai, com o Criador, sem que haja humildade?
Como é que você vai fazer essa conexão com arrogância, com prepotência? Qual vai ser a potência da sua prece se existir nela arrogância e prepotência? E a melhor e mais potente oração é aquela feita em segredo, é a conversa com o Pai em segredo. A gente não precisa contar aos quatro ventos. É importante na sinagoga, na sua igreja, no seu templo? Sim, é importante, porque até a própria palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas a maior conversa é em segredo, é diretamente com Ele. E não tem palavra certa, não tem um modo certo. A reza mais verdadeira e mais profunda é aquela que a gente faz muitas vezes chorando. Porque desse momento emana o sentimento mais puro e verdadeiro, que vem lá do coração. É onde você solta todas as amarras, solta toda a couraça que você tem, dá proteção para o nosso mundo atual e se conecta com a fonte, se conecta com o Pai. Faz sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? Compartilha, comenta, curte. Quiser mandar mensagem no direct aí para sugerir algum tema também, para algumas discussões, para nossa evolução, é bem-vindo. Desejo a você um excepcional dia, que você faça uma excepcional quarta-feira,